nós vamos passar direto para não perder nenhum tempo, para que possamos nos dedicar bastante a esse debate, importante para o funcionamento da Secretaria de Estado de Fazenda e para a valorização do servidor. E queremos compor de imediato a mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual, deputado Edilson Moura, para compor a mesa. O deputado Edilson Moura também vai coordenar os trabalhos dessa audiência pública. Gostaria também de convidar a fazer parte desta mesa o doutor Nilo Noronha, subsecretário da Fazenda. Muito obrigado pela presença. Gostaria de convidar também a compor a mesa o doutor José Nava, da assessoria jurídica da Cefa. Convidar também o doutor Raimundo Reinaldo Freitas Calda, que é presidente do Sindifepa. Convidar também o doutor Verne Coelho, que é advogado do Sindifepa. Convidar a doutora Alcidete Lima, que é da Central Sindical CSB, a também fazer parte desta mesa. Foram convidados para esta audiência pública também a Secretaria de Estado de Administração, que justificou por meio de ofício, que em virtude de problemas de saúde da sua titular não poderia participar. Também foram convidados a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, que também justificou a impossibilidade de participar neste momento dessa audiência. Foram convidados, estamos aguardando ainda chegar, o doutor Sávio, que é do Ministério Público, também o doutor Domingos Sávio, estamos esperando a chegada dele. Também foi convidado para essa audiência, estamos aguardando a chegada o presidente do Sindifisco, Charles Alcântara, e também o delegado João Moraes, que também está a caminho. Também o doutor José Abdu Andrade, que é também do Sindifepa, nessa área de psicologia. Assim que essas pessoas, esses convidados, forem chegando nesse ambiente, a gente vai possibilitar que eles possam ter espaço na mesa e que possam também participar desse importante debate. E eu queria, desde já, agradecer, em nome do mandato do deputado Edilson Moura, dessa Assembleia Legislativa e do sindicato, a presença de todos vocês e já passar a palavra para o coordenador desse trabalho, o deputado Edilson Moura. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer tê-los participando dessa audiência pública. Na verdade, o sindicato solicitou que nós fizéssemos uma audiência pública para discutir a questão do PCCR dos funcionários da Secretaria da Fazenda, já que uma parte do funcionalismo da Cefa teve um PCCR aprovado e uma grande maioria de funcionários não foi contemplado, não foi beneficiado por este PCCR. E, inclusive, baseando-se no modelo de PCCR do estado do Tocantins, foi feita uma proposta, e esta proposta, até o presente momento, não recebeu uma definição, não recebeu uma resposta da SEAD, da Secretaria de Administração. Nós convidamos diversos órgãos da administração pública para que participassem desta audiência. Alguns ficaram de chegar, de participar da audiência pública, tá certo? Mas o importante é que a Cefa está representada, né? A Cefa está representada. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Nilo por se dispor a participar com a gente desta audiência pública. A Assembleia Legislativa tem dois tipos de debate que a gente costuma fazer, aliás, três. Nós temos a nossa sessão ordinária, que é quando a gente vota
os projetos, ou projeto do próprio Legislativo, ou projeto do Executivo, ou projetos enviados pelo Judiciário, que é toda terça e toda quarta. Nós temos as sessões especiais, né? E nós temos as audiências públicas. As audiências públicas, elas funcionam como uma solicitação direta do parlamentar, sem necessariamente passar pela aprovação do plenário, né? A ideia é, posteriormente, dependendo dos encaminhamentos que fizermos aqui, nós fazermos uma sessão especial, aí já com a deliberação do plenário da Assembleia Legislativa, né? Então, foi feita a composição da mesa. Eu vou chamar primeiramente, para fazer uso da palavra, a nossa dinâmica é a seguinte: fala primeiro os membros da mesa, posteriormente a gente abre a audiência para umas 3, 4 falas de quem quiser se manifestar aí do plenário, tá? Da plateia. Mas eu vou convidar para fazer uso da palavra o senhor Raimundo Reinaldo Freitas, presidente do Sindifespa. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos os nossos colegas que estão aqui, que estão mostrando interesse. Eu quero agradecer ao doutor Nilo por ter vindo, ao doutor Nava, e como já frisou o excelentíssimo senhor deputado, essa audiência pública é para a gente tentar levar em frente o nosso projeto, o projeto da categoria, o processo de regulamentação, o PCCR. Então, nós solicitamos essa audiência pública para que as autoridades presentes se comprometam em nos ajudar, porque eu acho que a união faz a força. Se tivermos o apoio de todos, vamos chegar lá. Eu não quero me alongar muito, eu só quero agradecer a todos e vou passar a palavra para o doutor Weber. Excelentíssimo senhor deputado estadual Edson Moura, cuja parceria foi fundamental para a realização deste evento, eu vos saúdo. Demais integrantes da mesa, autoridades presentes e ao público que abrilhantam esta audiência pública, minhas saudações. Sintetizo numa única expressão o problema para o qual o Sindifespa busca solução. Esta expressão é composta de 2 palavras: insegurança jurídica. Mas que tipo de insegurança é essa? É uma situação que gera prejuízo somente para uma categoria do funcionalismo público estadual? Ou é uma realidade que afeta toda a sociedade paraense, todos os cidadãos do estado do Pará? Quem está inseguro sobre seus direitos? Respondo: é toda a sociedade paraense que está submetida à insegurança jurídica aqui referida. A categoria fazendária está insegura quanto aos seus direitos. Tal insegura gera insatisfação do funcionalismo público, a insegurança diminui a eficiência da máquina pública, a criação de tais problemas produzem prejuízos para o cidadão, pois a atividade fazendária lida com informações e demandas privadas, sigilosas e urgentes. Isso eu inseri nesse discurso para realçar qual é o papel do servidor fazendário, aquele servidor que tem acesso a informações sigilosas. Dando prosseguimento, uma fazenda pública eficiente reflete num serviço público eficiente. Uma categoria assistida em seus direitos trabalha com segurança e eficácia. Mas pergunto, como conferir segurança ao servidor fazendário e assim garantir a proteção das garantias fundamentais do cidadão contribuinte? O que é interessante aqui é que a categoria ela é parte do instrumento de proteção ao cidadão, da administração pública, que lida com a fiscalização da intimidade, da vida do cidadão. E não há nada mais íntimo, mais necessário à vida do que o aspecto financeiro, o aspecto fiscal, que vai lidar com essas naturezas íntimas de todos nós. Então, respondo com a simples divulgação das regras do jogo que já vem presente na Constituição de 88. Por gentileza. Desde a Constituição, no artigo 37, a palavra-chave que veio a ser acrescentada no nosso desenvolvimento constitucional até recentemente, não havia a palavra eficiência.
E foi incluído em 98 esse termo, eficiência. Tanto que dentro da CEPA já se trabalhou muito os 4S. Lembram? As políticas 4S, busca de eficiência, 5, né? 5, não são 4, são 5. Então, eficiência. Pronto. Dentro dessa peculiaridade da administração fazendária, por ela lidar com a fonte de receitas, a fonte de arrecadação e o gerenciamento das despesas, por isso existe o Tesouro, por isso existe a administração financeira, por isso existe a administração fiscal, tudo inserido dentro da administração fazendária, nós temos a precedência prevista na própria Constituição, no artigo 37, inciso 18, onde não é privilégio, é prerrogativa. Mas por quê? Porque se a máquina funciona, ela funciona porque tem que entrar receita. E quem é que lida com essa receita? E essa receita é obtida de que forma? Através da atividade fazendária. Nossa. No inciso 22 do mesmo artigo 37, está expresso: servidores de carreiras específicas terão recursos prioritários. A administração fazendária tem sido prejudicada esses últimos anos, pois, em função desta insegurança jurídica, esta falta de regulamentação, a existência de inúmeros cargos vagos que não são preenchidos há muitos anos e a necessidade de criação de novos cargos, esses recursos prioritários acabam não sendo aplicados. E a eficiência da máquina administrativa fiscal fazendária diminui o tempo todo, a olhos vistos. O Pará está crescendo, o Brasil está crescendo e a administração fazendária está encolhendo. O artigo 167 da Constituição, que é um artigo que fala que é proibido vincular receita tributária, na regra geral, mas a administração fazendária, junto com saúde e educação, é uma exceção. Vocês, a CEPA, todos os servidores envolvidos, em todos os níveis, têm prioridade, têm inclusive o direito de ter vinculação orçamentária do dinheiro dos impostos, o que não tem em outras categorias. E os recursos simplesmente não são destinados. Então, onde vai a eficiência se não há treinamento, se não há investimento? Se não há melhoria de condições de trabalho? Por causa da insegurança jurídica. Agora, para vocês pegarem assim, por que eu coloquei o Código Tributário Nacional nesse exemplo? É o exemplo final. Aqui nós temos uma lei complementar. Ela é complementar à própria Constituição, ou seja, o Código Tributário é como se fosse a Constituição regulamentada. E nesse aspecto, está bem claro que só existe uma única categoria fazendária que sofre subdivisões internas em função das carreiras específicas. É vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores. A questão do sigilo fiscal, das informações dos contribuintes. Por que uma carreira específica? Justamente por este valor. Porque nós lidamos, no caso, eu falo em nome da categoria aqui, com o segredo de cada cidadão que consome, que declara seus impostos e que trabalha e que contribui com esse seu trabalho através da tributação. E não só da tributação, mas das N informações fiscais que são geradas no sistema. Porque a fazenda pública, ela não é fazenda fiscal, ela é o órgão onde você tem um conjunto de agentes públicos, um conjunto de funcionários que vão lidar desde o gerenciamento administrativo, a arrecadação e a destinação dos recursos. E a fazenda pública, portanto, ela não é tributação, tributação é só uma das etapas, fiscalização é só uma das etapas. O grupo de apoio ou os servidores fazendários, seja qual for o nome que se adote, é uma carreira específica, prevista na Constituição com necessidade de regulamentação. Uma vez estabelecida essa fundamentação legal, eu realço agora a questão da igualdade de direitos e garantia dos servidores do grupo de apoio à luz da legislação. Como já foi relatado, a administração fazendária é o ramo da administração pública na qual está inserida a atividade tributária. E a prerrogativa de precedência, como nós vimos lá no inciso 18, é estabelecida expressamente em associação com a atividade fazendária.
Não é a atividade fiscal que tem precedência, é a atividade fazendária como um todo. Não existe primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Existe só uma administração fazendária, com carreiras específicas. Assim sendo, a atividade jurídica de arrecadação e fiscalização tributária pressupõe o suporte de uma estrutura administrativa fazendária que confira apoio operacional e logístico que proteja os direitos e garantias individuais do cidadão contribuinte. Observem, a atividade pública, o munus público, o serviço público não é para atender o agente, é um serviço, é para bem servir. Mas só há condições de bem servir se o servidor fazendário estiver treinado, com recursos, com instrumentos e com segurança para trabalhar em paz. O que é que vai surgir, entre outros fatores, de uma carreira estabelecida, regulamentada, onde todo mundo saiba quando começa e quando termina e o que vai haver nesse caminhar. Logo, é evidenciada a necessidade de igualdade de direitos e garantias do grupo de apoio à luz da legislação vigente, pois, repetimos, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores das informações do sigilo fiscal. É uma carreira específica. Para promover a eficiência da atividade pública de arrecadação e fiscalização de tributos, cabe à lei regulamentar tais prerrogativas, para garantir aos servidores fazendários as condições laborais essenciais ao desempenho de suas funções. Eu tenho em mãos aqui o que nós desejamos efetivamente do ponto de vista prático, é que este processo volte a tramitar. Em 2010, iniciou-se, em 28 de outubro de 2010, iniciou a análise do projeto de lei, na qual o secretário da Fazenda encaminhou uma primeira proposta, após o sindicato encaminhou sugestões, há consistentes pareceres jurídicos e administrativos que deram encaminhamento neste processo e, em função das alterações normais e democráticas de governo, e também acabamos tomando conhecimento da necessidade da administração pública estadual reestruturar a própria estrutura administrativa como um todo, e em 2011 foi iniciado um procedimento com a empresa de consultoria Publix, e até recentemente nós não tínhamos uma clareza sobre como era esse procedimento, e nós ficamos sabendo em reunião com a senhora secretária de administração que há necessidade de aguardarmos até setembro a publicação do parecer, ou seja, a Publix não vai apresentar o projeto, ela vai apresentar um parecer na qual vai ser informada ao Estado qual é a realidade funcional do Estado e qual a proposta de reordenamento organizacional. Então, como nós ficamos cientes dessa limitação temporal, que não havia, apesar de todas as insistências, como a categoria sabe, de que foram N tentativas de retomada dessa negociação e ela só vai poder recomeçar em setembro, foi feita foi feita essa audiência pública aqui na Assembleia para justamente começar a criar uma motivação a mais para que, qual o objetivo aqui, mais longo prazo, que até o final de novembro haja a apresentação de um projeto de lei resultante da continuidade desse processo de negociação. Pois o que ocorre é o governo do Estado que tem a competência legal exclusiva de apresentar projetos de planos de carreira e remuneração. Só o governo do Estado que pode apresentar. E a negociação iniciada em 2010 parou desde então. Então, este processo é um ato administrativo que vai resultar numa apresentação de um projeto de lei aqui nesta Casa de Leis, aqui na Assembleia Legislativa. Então, em setembro serão publicadas as diretrizes gerais para o serviço público estadual como um todo. Mas, como vocês observaram, sem precisar de grandes aprofundamentos jurídicos, nós temos precedência, nós temos prerrogativas, nós temos recursos prioritários que precisam de uma regulamentação melhor e, com isso, criar esta segurança e esta eficiência tão necessárias à administração tributária. Então, encerrando, uma vez que se faz uma audiência pública deste nível,
é justamente um convite à administração pública estadual para que nós entabulemos um compromisso para chegarmos a essa definição sobre esse projeto. Pois este é um ano que, agora que está em maio, se até novembro nós conseguirmos que ele seja apresentado para o governo do Estado, entregar aqui na Assembleia, se Deus quiser, para o ano que vem a tramitação normal do processo poderá prosseguir. E vocês sabem que é um ano eleitoral, um ano mais complicado para negociações. Então, com isso eu encerro. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Werner Coelho, advogado do Sindifespa. Eu quero chamar, antes para se manifestar e depois para compor a mesa, já para se manifestar, a senhora Maria Luísa, do Sindifespa. Tá? Queria parabenizar meus colegas aqui presentes, e é um prazer revê-lo. E queria agradecer ao deputado, né, que atendeu o sindicato, e a Secretaria da Fazenda, e também todos os que estão aqui presentes. Eu queria colocar para vocês que nós percebemos toda essa insegurança jurídica desde 2004. Né? Eu lembro muito bem no auditório, quando estava presente, o Charles e eu, e lá a gente tentando uma audiência ainda no governo passado do Simão Jatene, mas a gente não conseguiu, naquele momento, o nosso objetivo de entendimento. E a partir daí, nós resolvemos nos organizar através de um sindicato. Eu e a Silvina, fomos para o CEPUB, que era o Sindicato Geral de Servidores Públicos, só fazendo um pouco de um histórico breve. E lá no sindicato nós conseguimos uma audiência com o secretário da Fazenda do governo anterior. E ele colocou, olha, é o seguinte, até entender, né, essa questão do grupo de apoio e o grupo fisco, vocês precisam me trazer dados, vão pesquisar, vão ver como funciona em outros estados, e nós formamos uma comissão. E nós tivemos uma portaria para fazer isso, onde nós também sentimos a dificuldade quanto CEPUB, porque era colocar a questão da Cefa, é uma questão específica. Então, nós resolvemos, mesmo estando enquanto delegada sindical do CEPUB, a criar um sindicato próprio, que foi o Sindifepa, né, que é uma conquista. E eu vim assim, com esse fardamento, porque esse fardamento me foi dado ainda antes da gestão do Charles, que o sindicato anterior do Fisco, ele tinha uma visão que o apoio, trabalhando com o fisco, ele deveria ser identificado. E eu ganhei, quando estava trabalhando na Secondes Belém, no Correio. E eu trabalhava junto com a Normélia, lá dentro do Correio. Então, para vocês verem... Tá? Então, a Normélia tinha lá a sua jaqueta de fiscalização, por ser uma agente tributária, e eu, para entrar no Correio, tive que usar esse fardamento para poder trabalhar. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, que essa eficiência, né, que a Cefa busca, ela já é uma determinação do governo federal desde 1996, através do PENAF. Então, para se fazer essa eficiência, foi feito todo um estudo com financiamento do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o BNDES, que é o nosso Banco Nacional. E, até então, em todos os estudos, o grupo de apoio ele estava inserido. Por quê? Porque quando eu estava na Serat Belém, nós fizemos um curso, né, financiado pelo BNDES, que foi Excelência no Atendimento, aonde eu fiz esse curso. E eu queria dizer o seguinte, que a Cefa, ela tem uma missão, né, que é a excelência, e também ela tem missão, visão e valores. E quando eu tive que fazer um tempo, atender uma solicitação de uma amiga que ia fazer uma cirurgia, e eu fui secretariar o CAF, né, que é a Coordenadoria de Assuntos Estratégicos, né, do Fisco. E eu, no CAF, conheci vários estudos, né, conversava com o doutor Claro, colocava a nossa situação, onde eu conheci o Inovar Fiscal.
E o Inovar Fiscal, ele faz um estudo desde 96, desde os governos inferiores, e todo o tempo o grupo de apoio está inserido nos financiamentos do BID, nos financiamentos do BNDES, e aonde se coloca a visão de futuro. E de repente o nosso futuro ele ficou um tanto tenebroso, porque de repente houve um entendimento, quando foi feita a LOAT, a Lei Orgânica do Fisco, que o fisco é só aquele servidor que já trabalha na fiscalização na questão da finalística, né? Então,